Galera, sejam bem-vindos. Bom que o senhor voltou, senhor Reginaldo. Que bom vê-los aqui. Como vamos? Aí. Vamos lá. Ô, Ju, quanto tempo não falo com você? Que bacana. Cadê o nosso convidado? Nosso convidado deve estar dormindo. Não, acabei de falar com ele, imagina, tá tudo certo. Só uma questão de a gente poder realmente... E aí, senhor Ernesto, como estamos? Não, eu mandei mensagem pro senhor, o senhor não respondeu hoje, né? Tem que falar com o senhor, nós temos que ver aquelas cervejas para chegar por aí. Estamos na guarda também, vai ser muito legal, muito bom falar de turismo. Acho que a gente tem, e toda a proposta inicial dessa brincadeira aqui, acho que o mais difícil foi realmente poder falar com... Tentar manter um padrão, né? Tentar manter um padrão feliz, tentar manter um padrão em que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, para a gente poder realmente não ficar tão... Enfim, só ficar falando do mesmo tudo que todo mundo já falou, já sofreu, já não, né? Vamos fazer... Seja sempre muito bom, naturalmente, poder falar de turismo, de viagem, já imaginando a hora que a gente puder sair dessa brincadeira, é sempre muito bom. Olha quem tá chegando aí, meu amigo Edson. Bonzinho, tudo bom com o senhor? Bom demais, e contigo? Tudo certo. Estamos na luta, graças a Deus. Tá fácil aí? Onde você tá hoje? Onde você tá? Alô? Caiu, já ele volta. Onde o senhor tá? Tá vivo ainda? Caiu? Machucou aí? Cara, aqui não aconteceu nada. Caiu aí Caiu, deu uma travadinha, mas tá bom, já voltou, tá tudo certo. Cara, eu tô em Floripa, em casa, então tô aqui, faz tempo já que não sai de... Né, eu tenho que ficar mais um tempinho sem tomar ainda, mas logo mais eu volto, logo mais eu consigo realmente voltar, porque faz falta, faz bastante falta. O que você tá tomando aí? Tô tomando uma da Handwerk, que é daqui de Ibirama, Santa Catarina. É uma American Pale Ale com casca de laranja, bem levezinha, bem saborosa. Que gostoso, que bom. Eu tenho minha lista, no dia que eu puder voltar. A lista tá ficando grande, é bom que eu volte rápido, porque a lista tá realmente crescendo. Deixa eu contar um pouco da história aqui. Quem não conhece, quer se apresentar, quer falar, conta um pouquinho do que te levou a escrever o livro, como chegou nessa onda, e depois eu conto um pouco da história. Então fala você primeiro. Cara, quem não me conhece, eu sou o Edson, também conhecido por Viajante Cervejeiro, porque em 2014 eu iniciei um projeto de viagem pelo Brasil, onde eu viajei todos os estados do Brasil, dando dicas de onde beber cerveja artesanal. A ideia era essa. Dicas de bares e cervejarias, e o diferente é que eu viajei de carona, né? Não tinha dinheiro para viajar, eu viajei de carona e fui ficando hospedado na casa das pessoas que eu conhecia no caminho, e daí deu origem ao livro, que é o De Carona até o Próximo Bar, que eu escrevi de uma forma... Eu publiquei independente, né, pelo um crowdfunding. Então, é isso. Basicamente, essa é a história. E daí hoje o perfil, né, minhas redes sociais, o blog Viajante Cervejeiro é o que permeia toda a minha vida aí. Tem duas histórias bem legais, três, hein? A gente tem um monte de história para contar, não são só duas. Mas quando eu falei com o Edson, eu falei o seguinte, cara, você provavelmente é o cara que eu conheço que conhece mais cervejaria do que eu. Né, desse rolê de fazer o rolê cervejeiro e tal. Você contou as suas? Já contou? Agora não é competição, só por curiosidade. Você contou no Brasil quantas cervejarias são? Não, cara. Eu lembro que quando eu fiz essa viagem, o foco nem era cervejaria. Pô, a viagem começou em 2014, né? Então não tem o que tem hoje. Mas eu lembro que durante a viagem foram umas 40 ou 50 cervejarias, só... Porque não era o foco, né? Mas, pô, depois disso, eu terminei a viagem em 2016, aí sempre... mas não tem ideia de quantas cervejarias. Tá bom, é legal anotar. Eu, por pura curiosidade, eu tô no Brasil 218. Dá um quinto aí no total. É coisa pra caralho, mas também. E por que eu fiz essa conta? Porque a galera perguntou onde compra o seu livro. Fala aí primeiro, depois a gente volta no assunto do livro. Como que faz pra comprar o seu? Cara, infelizmente o livro acabou. E eu ia imprimir mais agora, só que meio que fechou tudo, né? Sim. Então eu tô esperando, eu quero ver se eu coloco ele como e-book,
na Amazon para a galera poder comprar, mas por hora eu tô sem. Mas a galera, se puder me acompanhar no meu Instagram lá, assim que sair, que tiver, eu já vou divulgar por ali, mas agora, infelizmente, está sem. Foram 1.600 cópias que vendeu total. Que legal, mano. Que legal. Muito bacana, realmente muito bacana. É livro de história, né, cara? Contar história é sempre muito, muito bom. Olha que beleza, tem livro, nossos 2 livros. O meu tá aqui também. Hoje eu vou fazer propaganda de mim, ó. Nunca faço propaganda. Hoje tá aqui. Pô, cara, eu não sei porque eu tenho que pegar o seu ainda. Porra. Puta que pariu, já devia ter pego faz muito tempo. Deixa eu contar o porquê que eu falei, além do óbvio, além do fato de você ter muita história para contar. Teve com a gente no Bercon, nas 2 edições, não teve? Teve comigo aqui, quando eu fiz o Bercon, falando dessa mesma história. Cara, eu acho que foi uma edição, não lembro agora. Acho que foi uma edição. A primeira. Oi, Lorena, tudo bem? Enfim, mas é legal, a história é antiga, e aí por que eu falo de história antiga? Quando eu montei a Cervejoteca, 2011, né? 2011 foi o ano que eu inaugurei, mas em 2010 eu passei visitando o Brasil Cervejeiro, né? Então eu não tinha acesso a porra nenhuma, não tinha nada. A gente brinca que quando eu cheguei aqui tudo era mato, fiz isso 2 vezes. Fiz isso primeiro na gastronomia e depois fiz isso falando das cervejas. E a última parada antes de chegar em São Paulo, já tinha feito tal, mas a última parada antes de abrir a Cervejoteca foi uma tarde em Curitiba, que nós passamos ali batendo papo, na época o Templo da Cerveja, não é? O senhor trabalhava no Templo, que depois tornou-se, de uma forma ou de outra, tornou-se a rede do Mestre Cervejeiro, não é isso? Não, é o contrário. Era Mestre Cervejeiro, daí o Daniel saiu, virou Templo, depois ele criou É que eu entrei como Mestre Cervejeiro, daí o Daniel saiu, mudou para Templo, eu fiquei, mas depois o Daniel criou a rede cervejas. Mas foi lá, cara, eu morava na época em Curitiba, eu me lembro exatamente, como se fosse ontem, da gente nessa tarde lá trocando essa ideia. Você contando, que já tinha viajado, conhecendo os lugares, estava com projeto e tal, foi muito massa. Era o começo. Foi a última parada, foi de fato a última parada, né? E a gente tinha uma reunião com as cervejas e brinca nessa história que na época que era romântico, essa brincadeira toda, e era, né? Era nós tínhamos, eu ia para lá de carro pegar Dum. Imagina, o cerveja de Samuel. A galera ainda tem Perigosa escrito à mão atrás da data. Imagina, a galera que a gente tinha aqui. Então era realmente uma época realmente muito mais bacana, muito mais divertida. Samuel, para quem não conhece, é da Body Brown. Então eu fiz basicamente isso. Então a ideia de montar uma loja que parecia uma biblioteca era ter tudo, né, que a gente pudesse ter. E eu abri a loja com todos os rótulos disponíveis no mercado brasileiro em garrafas. Olha o número, olha o absurdo que eu vou falar para vocês. Eu abri em 2011 com 223 rótulos. Era tudo o que dava para ter no mercado. Tudo eu tinha aqui. Imagina hoje. Hoje eu tô aqui 700 e tanto, hoje um pouco menos, cheio de buraco por causa desse maldito vírus, essa história tal. O movimento não é o que era, nunca vai, né, do que já foi. Mas eu estava fechando, mantendo nos 720, 730 rótulos. Faz as contas da diferença do que era. Imagina que daria para ter tudo que tem no mercado hoje de forma nenhuma. Nossa, não, muita coisa. Mas cara, eu lembro, na época era bem isso, sim. A gente, na época ainda, a gente vendia até algumas caseiras, que não se falava muito, não tinha muito... Tava tudo começando, algumas cervejarias que hoje são registradas, na época ainda não tinha registro, mas era outra época. Mas lá em Curitiba, principalmente. Né? Vindo de Curitiba, principalmente. Toda a galera. Cara, fucking beer, Doom, Ogre. Cara, tinha uma galera, o Junqueira, imagina, a Dambovina naquela garrafinha que ele fazia de 500 ml ainda, pô, sensacional, é um momento muito bacana. Deixa eu te contar, deixa eu ouvir, você tem uma listinha dos lugares mais imperdíveis, vamos tentar dar uma ranqueada aí a respeito de temas, assuntos distintos. Então vamos lá. O bar de fábrica, o evento cervejeiro, a cidade cervejeira. Você tem isso ranqueado para vocês? Tem um histórico nesse sentido do que você consegue? Cara, que seria mais. Lembrar, em primeiro lugar, assim, ó, vai acabar. Vamos fazer uma coisa que eu acho que é muito bacana para a gente fazer, assim. Vamos falar de Brasil. Porque, assim, a hora que essa merda passar, a gente tem que dar uma força para essa porra continuar andando. Né? Não adianta a gente querer, desejando. Cara, não. Nós vamos ter que estar aqui de novo. Nós vamos continuar, né? Eu, você, todo mundo que está vendo a gente vai continuar aqui
este continuar, vai ter que ser, a gente tem que continuar fazendo a roda girar, então seria o primeiro lugar que você iria, ou que você irá, enfim, assim que esse negócio acabar. Você fala assim, hoje eu vou sair daqui, vamos que vamos. O primeiro lugar vai ser pra praia. Não, só que eu vou ter que... Tô brincando. Só que, cara, como eu tô aqui e a ideia é, né, visitar os lugares no Brasil e principalmente locais, né? Aqui em Florianópolis, cara, o primeiro lugar que me vem à cabeça que é um bar que eu tenho muito ido, que é da Cervejaria Armada, aqui de Florianópolis. Sou muito amigo deles ali, então tô sempre perto de casa também. Então eles vendem só cervejas deles, uma ou outra convidada, são 20 torneiras. E, cara, o primeiro que me vem à cabeça é esse, sim. Cervejaria Armada. Legal. Assim, isso dá até briga, porque eu tenho um monte de lugar de amigos aqui, inclusive na Estação Fermi, onde vende a minha cerveja também. São todos lugares muito legais. Muito legal. Alguém falou, desculpa, o nome passou, alguém falou do Piribir. Para mim, é o evento mais legal de todos. Foi a Thalita, é um evento sensacional. Foi a Thalita que escreveu ali do Pirinópolis, Piribir. Cara, eu fui. O único Piribir que eu fui foi aquele que a gente se encontrou, só que foi em Goiânia. Eu não fui eu não fui no Piribir em Pirinópolis, cara. Eu tenho muita vontade de ir. Se organiza, está marcado para o dia 7 de setembro. Oktober Blumenau é sensacional, essa em especial não fui, mas lá é sempre muito bacana mesmo, galera comentando aí. Mas o Piribir é o evento mais legal do Brasil. Os dois eventos mais legais do Brasil com propostas totalmente diferentes. Oi, Thalita. Com duas propostas totalmente diferentes, assim. Um Piribir e o Slow Brew. O Slow também é sensacional. São duas propostas totalmente distintas de evento, mas estar em Pirinópolis por si só já é sensacional. E a partir daí você tem toda a brincadeira que envolve. Realmente, eu sempre brinco, tem muita gente de Goiás aí, eu sempre brinco, nosso Goiás, eu sou de São Paulo, né, eu brinco aqui, sou paulista de São Paulino, do rolê aqui, mas, cara, eu adoro Goiás, e aí sempre brinco, tanto que eu brinco falando do nosso Goiás. Você tem um ranking seu do que seriam do bar de fábrica, vamos lá, os bares de fábrica mais bacanas que você já visitou? Cara, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer no estilo Top of Mind, tipo pesquisa de marketing, o que vier na cabeça, não necessariamente. Cara, o Brew Pub, talvez por ser um dos primeiros que eu fui e tal, que foi muito legal, tava com ele na ponta de Ribeirão lá dos Piratas, pô, o Reared Barrel. O Reared Barrel, eu acho muito legal, cara, tive a oportunidade de ir algumas vezes quando eu fui para Ribeirão Preto, então esse tá na minha lista. Cara, tem cara, tem que ser brew pub ou pode ser bar normal? Vamos falar do resto. Vamos falar de bar, vamos falar do que você quiser, não dá nada. O que eu queria falar, começando no sentido de bar de fábrica, porque os bares de fábrica a galera acabou modificando um pouco a proposta. Eu acho que você pega o que eram os primeiros bares, as primeiras fábricas, essa história que a gente contou aí no começo, cara, a gente chegava no rolê e tinha lá uma torneirinha lá pra gente tomar, né? Um negócio meio improvisado. E hoje a galera dá uma puta. Tem uma estrutura inteira montada para receber as pessoas, para poder entender. A gente começou a entender a importância de vender além da cerveja, não é? Então, assim, toda a experiência que envolve você ter um bar de fábrica, pô, é realmente sensacional. Né? Então você tem um dos mais bonitos, agora eu não sei o que vai ser daqui para frente, enfim, mas um dos bares de fábrica mais bonitos é o da Baker, Edmar. O da Baker sempre uma estrutura linda, tudo, realmente é a história da experiência. E você chegar e ver um tanque logo na entrada, né? Então a ideia realmente dos primeiros que cuidaram de fato muito disso, certamente está esse aí da Baker. Eu só falei dele exatamente porque aí o nosso amigo Edmar está perguntando sobre ele. Sim, cara, o da Baker, outro que chama atenção nesse sentido de estrutura e de experiência é da Teresópolis também. Aí a gente já está falando de cervejarias um pouco maiores, né? Mas um puta de um lugar legal, com uma vila, com experiência, né? E é muito legal. E, cara, tem vários... A vila inteira é sensacional. A vila inteira, Como que chama? Vila Sangalen, né? Vila Sangalen.
Então, Você conhece, pô, quando você foi em Fortaleza, já tinha Turiati? Não, cara, Turati, né? Turati. Turati. Turiati, enfim, de Fortaleza. Cara, é lindo. A entrada do rolê, assim, também é um corredorzão. De um lado você vai ter gigante lá, estrutura, acho que 400 pessoas. É um número absurdo, assim, né? E aí você tem o acesso, esse corredor que eu tô falando, o acesso, você tem o que seria a cave deles, coberto de vidro, evidentemente, você anda no vidro, em cima dos barris, cara, realmente, pô, é dessa lista que é realmente fora da curva, muito bacana mesmo. A Pois experiência é, de estar cara. no lugar como esse. Tem vários lugares por onde eu passei na época que não existiam, né? Então, lá em Fortaleza mesmo, cara, um monte de cervejarias que tem hoje lá não tinha. Então, eu passei um tempo antes, né? Daria para fazer outra viagem visitando só lugares novos, assim. Um lugar muito Dá para legal, começar, cara. não para nunca. O dia que chegaram, o Não, dia que a gente registrou a milésima cervejaria, aí eu acabei indo conhecer logo depois, fugiu lá de Salvador, me fugiu o nome dele. Eu fui lá conhecer logo depois, porra, a história do mano português, é bacana a história dele, enfim. E aí me fugiu o nome agora. Mas eu tava lá, eu falei, cara, e foi que eu comecei a contar. Eu falei, cara, nós já estamos em 1000, quanto? Eu já incalculável, né? Poder ver todo Mascarenhas, isso, muito obrigado. A gente está nessa proposta de realmente ter todas as cervejarias visitadas, impossível, até porque vai cara, mudar não agora, dá. vai fechar, trocar, vai virar, não vai dar para conhecer todos ao mesmo tempo agora. Cara, Alguém falou do bar de Bragantina, só um minutinho aqui, para não perder. Tá. Alguém falou do bar de Bragança, da Bragantina, puta lugar. Realmente os eventos ali são muito bacanas, a proposta de juntar um container com espaço, cara, muito bacana mesmo. Fala aí, Eu não mano, fica à conheci vontade. não, cara. Não, ia voltar para a ideia dos bares de fábrica, assim. É, é que a galera está começando agora a se ater a isso, né? Igual que você estava falando de criar uma experiência, um lugar. Aqui, como eu disse, a Armada é um deles. E tem lugares que são mais simples, assim, mas que dão muito certo justamente por ser simples também, sabe? O cara quer ir tomar a cerveja que ele sabe que é feita ali, o cervejeiro está ali, e tem ali uma estrutura que é, sei lá, tipo, a ideia do menos é mais, assim, sabe? Sim, sim. E com produção que só vende ali, saca? É aquela coisa de o cara ele tem que vir para cá para tomar aquela cerveja, sabe? Porque muitas vezes não engarrafa, não enlata. O americano tornou isso num nível absurdo a partir do que o belga fazia, do alemão. Isso para eles já é um negócio mega tradicional. Né? Você até tem algumas cervejas que vão mais para fora, você consegue vender para um outro lugar um pouco mais distante, mas você quer a essência, você tem que tomar aqui. E é onde normalmente estão as melhores condições da própria cerveja, não tem para onde fugir mesmo. O Ó, tá trampo do falando Nuno é ali sensacional. do Life, do Nuno aqui na O Palhoça. trampo dele Cara, o é lugar é sensacional. sensacional. E o bar é grande lá, cara. A fábrica junto com o bar é super grande. Eles têm uma unidade que é a fábrica, unidade fabril com o bar lá em Palhoça, que é uma região metropolitana daqui de Florianópolis. E daí eles trouxeram um tap room para dentro da ilha, que também, pô, é sensacional, assim. E é curioso, cara, que o tap room aqui na ilha vende mais do que o bar na fábrica lá. Que legal, né? Mas cara, de repente é uma questão de ser mais próximo, acesso mesmo, e aí né, É. não é só da gente poder Mas, falar. cara, Mas teve alguma uma coisa. coisa que eu quero. Uma coisa. Uma cervejoteca. Cervejoteca é o lugar mais legal do mundo. Aí não tem esquema, aí é fácil. Aí gostar daqui é fácil. E é isso que a gente está falando, Mas, ó, simples, menos é mais, é fácil. uma coisa que eu quero fazer muito assim que acabar isso, cara, e era uma coisa que eu tava planejando de fazer com o Nuno, inclusive, do Liffey, o Nuno e a Lari, que é a mulher dele, a gente fazer, eles acabaram fazendo, eu acabei não indo, mas de fazer uma viagem pelo Vale Europeu, que eles chamam aqui, a parte ali do Vale Itajaí, né, que é Blumenau, Gaspar e mais outras regiões, que tem muita cervejaria, e dá para você fazer de bicicleta e vai acampando, sabe? Vai pedalando, chega, acampa, depois chega numa cervejaria, fica lá, acampa, no outro dia continua a viagem. E eles fizeram assim, e é um dos roteiros que eu quero fazer. Então são roteiros que dá para fazer, porra, em vários lugares, assim, sabe? Hoje você consegue aproximar as distâncias, programando as paradas, que é muito do que eu fiz do rolê cervejeiro foi isso, né, esse tempo todo. Então, chegava todos os eventos que
por bastante tempo. Ano passado um pouco menos já, mas quando eu comecei, eu tinha feito a proposta de visitar 120 cervejarias no ano, né? Isso foi em 2018. Eu fiz tipo 115, 116, assim, acabei nem registrando coisas tipo Dogma, acabei nem computando. Depois que eu vi, porra, podia ter passado fácil na conta, mas não foi. E aí, o legal da gente poder estar no mundo dessa é você realmente entender que você vai ter hoje coisas, depois vai ter coisas diferentes, depois a coisa vai realmente continuar sempre sendo diferente. Mas quando você encara a parada, então, beleza, eu vou fazer meu rolê aqui, vou fazer em torno de São Paulo. Então, por exemplo, tem aqui a Dogma, tem a Nacional, tem agora um monte, agora tem um monte. Agora Pô, liberaram em São Paulo, está podendo fazer. nacional, Hoje já está nacional. impossível de manter todos conhecidos. É impressionante também. O que tem, tudo que não podia ser feito aqui até, sei lá, 2, 3 anos atrás, agora está totalmente liberado, agora está muito legal de poder fazer. Nossa, cara, então, a Nacional é outra que eu tinha esquecido. Pô, a Nacional, na época já existia, pô, é das antigas também, e dentro de São Paulo, né, cara, é muito louco. É o que aqui, por exemplo, na ilha de Florianópolis é muito difícil, também era muito difícil você conseguir montar uma indústria aqui por várias questões ambientais. A cervejaria Cairós conseguiu montar a fábrica deles aqui, mas eles não têm essa é bem longe, é numa região dentro da ilha, só que numa região quase que rural, assim, então eles não têm um bar na fábrica, essas coisas, mas tem numa praia no norte da ilha, de uma cervejaria, Ratones chama, e cara, eles são bem pequenininhos, e é uma galera do surf, assim, e, pô, as cervejas são bem boas, e Esse eu eles não tomei. montaram lá. Eles montaram a fábrica e o bar da fábrica, sempre promovendo eventos. Só que assim, a ilha de Florianópolis, para quem não tem muita ideia, ela é bem grande. De ponta a ponta dá uns 70 quilômetros. Claro, grande não se compara com São Paulo, mas assim, é uma ilha. Então as pessoas pensam em ilha e acham que é tudo pertinho, né? E eu tô bem longe de lá. Então a gente acaba indo nos bares por aqui. A lei seca aqui é muito forte. É, eu não tenho carro, mas assim, se eu for de Uber para lá, eu vou gastar 40 e poucos reais de Uber para ir, mas para voltar, eu prefiro gastar em cerveja por aqui por Claro, perto, entendeu? claro. Mas não conheço, não Mas, provei. A Cairós eu conheço, a Cairós a gente está. Acho que já tive aqui, não sei, enfim, talvez até já tenha passado alguma coisa por aqui, mas essa eu já tinha tomado, sim, essa eu já conhecia. Tem alguma então, mas da tua história dos lugares mais improváveis? Tem algum que você listaria, alguma coisa que você falava assim, cara, isso é realmente muito legal. Nunca imaginei um negócio tão bacana desse tanto num lugar desse aqui. cara, deixa eu pensar. Essas perguntas sempre me quebram, cara. É sempre aquela coisa assim, tipo, qual que é a história mais inusitada e não sei o quê. Eu sempre parece que na cabeça some tudo. Eu vou pensar, eu te falo. Agora não me vem Tá. nenhum lugar assim. A Cara, não, gente. não, claro, já veio. Óbvio que tem. Um dos lugares mais incríveis e inusitados que eu fui na época foi na cervejaria Canoinhense, cara. Aqui em Canoinhas, a cervejaria Sim, sim. centenária. Cara, assim, tudo na lenha, né? A cerveja como era antigamente, é um museu em funcionamento, né? Agora teve um tempo que quase fechou, quase que o mapa fechou, mas aí liberaram como uma pegada mais como um museu mesmo, né? Para eles produzirem só ali, manter só ali. Mas, cara, eu fiquei lá umas 2, 3 horas conversando com a dona Gerda. O seu Lefo já tinha falecido quando eu passei por Retorno. e é uma história, cara, que muita gente não conhece, tá ligado? Ninguém sabe que às vezes tem essa cervejaria que ela é a mais antiga do Brasil em atividade, né? Que não é a mais antiga do Brasil, mas ainda que se mantém, né? E, cara, eu juro pra você, eu me emocionei na visita lá por isso. A gente que Claro. trabalha com cerveja. Pô, você teve a oportunidade de ir lá também? Não, ali não foi na minha lista. Exatamente porque era um outro caminho, acabei, enfim, não indo, mas está muito nos planos conseguir realmente poder fazer, está na minha lista, certamente do que falta fazer ainda, ela tá lá Olha, liderando, muito bacana. Mas você tem, quando você chega num lugar, eu lembro que algumas vezes, sei lá, Paraty, eu não lembro, era Búzios, eu aham. não lembro do lugar que eu fui dar aula
provavelmente foi ela. Cara, direto me mandam no Instagram, tal, perguntando, cara, tô indo para tal lugar, o que você me indica lá? Às vezes eu nem fui para a cidade, mas eu até pesquiso ali para dar algumas dicas cara, é bem legal, assim, eu sou louco por viajar, então você pode imaginar como essa quarentena tá difícil para mim, porque inclusive eu estava em andamento, quase finalizando um projeto para sair numa outra viagem, e agora vou ter que deixar provavelmente para o ano que vem. Mas a galera faz muito disso, sempre me pedem dicas. Se eu consigo ajudar, pô, eu dou essas dicas aí. Mas tem gente que abusa também, viu? Tem gente que escreve né? pedindo para eu escrever um roteiro. Eu falei, mano, eu não sou uma agência de viagem. Então, se quiser, vamos negociar, então. E ainda pedir pro cara da cervejaria abrir a hora que você chegar lá, né? Exato. Mesmo, né? Mais ou menos isso. Tiaguinho falou a respeito de sour aí em Santa Catarina, a gente volta nesse assunto. Deixa eu só responder, alguém perguntou alguma coisa de história de cervejaria americana, você tem uma preferida? Cara, eu tenho uma da época que vinha para cá, ela é mais uma referência, uma preferência emocional, assim, que são duas, na verdade, duas que já não vêm mais para cá, Flying Dog e Anderson Valley. Eu sou muito fã da Amber Ale, da Anderson Valley, e sou muito fã da Gonzo, Imperial Stout da Flying Dog, fora as outras, né, cara? Mas, assim, eu gosto muito dessas duas, mas, cara, é surreal perguntar da americana, são muitas que eu gosto, são muitas. Eu posso mas citar... é uma relação... Não, até é longo, imagina, isso aqui é interminável lá, então. E eu posso citar, assim, de primeiro eu te falaria Firestone Walker, é a que eu mais gosto. Acho que junto com ela a The Brewery, mas curiosamente na lista das minhas 10 mais tem duas da Brooklyn, tá? Então mesmo, sei lá, por algum motivo, acho que pelo conjunto da obra, na minha lista das mais a Black Ops tá em número 4, 5, mais ou menos isso, e a Red Anseal ali perto do 8, 9, então não sei porquê, mas assim, esse top of mind, que é melhor cervejaria americana para mim, eu sempre respondo Firestone Walker, e aí, mas não tá na minha lista, em nenhuma das minhas, sei lá, das 25 maiores cervejas, elas acabam não entrando, mas enfim, essas coisas que não fazem sentido nenhum. Deixa eu te mostrar aqui um negócio aqui, ó. É que eu respondi não em relação às cervejas, mas uma relação emocional, né, que eu tenho. Mas, ó, você falou Firestone Walker, eu tô com essas duas aqui, ó, fechado ainda. Convite? Um convite para eu já dou um jeito de chegar aí. Chega aí. Eu fui na Firestone lá, tive a oportunidade de ir o ano passado, aí eu trouxe essas duas, cara, porra, nem abri, eu nem tinha aberto ainda. E fui na The Brewery também, inclusive, tomei altas ácidas lá, trouxe algumas já, tô com uma na geladeira, e cara, cerveja, e eram as norte-americanas que vinham pro Brasil, e cara, a Flying Dog é super irreverente, os rótulos do Ralph Steelman lá, e a Anderson Valley eu lembro que tinha toda uma pegada super ecológica, e envolvida com o ambiente, com a região, enfim, e como foram as primeiras, elas estão num canto do coração, assim, mas pô, tem várias... aquela teoria do intangível, né? Onde tá no intangível. Realmente é mais ou menos isso. E o cenário da Sour aí, mano, o que a gente fala disso? O que a gente fala a respeito? Para quem não sabe, só uma pincelada. O estilo Catarina Sour, o primeiro estilo reconhecido, ou perto disso, reconhecido internacionalmente. A gente brinca muito com Catarina Sour nos grupos cervejeiros, a galera realmente mais roots acaba brincando nisso. Mas foi um projeto colaborativo de cervejeiros, foi o primeiro movimento, de fato, os cervejeiros se uniram para criar algo novo e criaram o que seria essa variação de outros estilos. Ok, nós vamos chovendo uma olhada nesse sentido, mas de fato vale o projeto inteiro de você ter juntado uma galera com uma proposta parecida, uma proposta, cara, e ter feito alguma coisa de comum acordo. No Brasil, mano, você consegue juntar a galera que fala a mesma coisa, imagina, você consegue, ninguém concorda com nada, você dá duas opções, os caras brigam. Imagina os caras conseguirem juntar um grupo de cervejeiros para poder desenvolver o primeiro estilo brasileiro. Conta um pouco. Eu trouxe ficou bom, né? Eu trouxe o Nuno aqui o ano passado no concurso do Slow. Então nós fizemos o concurso do Slow e dentro disso nada mais justo, né, do que trazer o Nuno para poder ser um dos jurados e tal. Claro. E aí, só comparando com o que a gente tem em São Paulo, e aqui a gente recebe coisa de todos os cantos,
ele descreveu a base da sour como um pouco menos ácida do que a gente vem trabalhando hoje. Tá? Então, a proposta original do estilo, a proposta que foi que a galera abraçou e começou a girar, foi muito nesse sentido. E hoje acabou exagerando. O brasileiro tem essa tendência de querer coisas mais intensas, como se fosse um abraço. Né? Então, não adianta ser... Cara, aqui tá bem legal. Foi um movimento que eu acompanhei, né, dos caras aí quando criaram, né, o Nuno, o Melo Itajaí, Fabito, enfim, toda a galera, os Lapoli. E foi bem legal, cara. E assim, foi bem na época em que eu tinha terminado a viagem e vim para Florianópolis e estava trabalhando com o Ronaldo aqui na Cervejaria Bruxa, né? E cara, ele abriu um bar onde não tinha bar de cerveja artesanal. E a maioria do público era embaixo de um prédio comercial, embaixo de um prédio comercial, e a galera que trabalha ali, advogados e médicos, tudo a galera começou a descer para consumir cerveja, mas não conhecia nada. E aí a gente começou um trabalho de... Ó, o Padilha. A gente começou um trabalho de educação, mesmo agora, em 2017, assim, ensinando para uma galera que nunca tinha tomado outro tipo de cerveja, mas estava propensa a tomar. E aí começou a entrar as Catarina Sours, né, cara? Porque às vezes a gente colocava lá assim, uma Berliner Weiss, uma cervejaria fez aqui uma Berliner Weiss, por exemplo. Aí os caras olhavam no menu, são 12 torneiras, olhava lá, putz, IPA, não, dizem que é amarga, esse estilo nunca ouvi falar, tal. O que a maioria está acostumado? Está acostumado muito com cerveja de trigo, né? Então, antigamente, enfim. E aí olhava lá, Berliner Weiss, e falava, é uma de trigo, me dá aquela Weiss. Daí a gente, não, olha, isso não é uma Weiss. Mas como assim? Mas tá escrito. Aí tentava explicar, eu acabava confundindo mais ainda. Quando entrou a Catarina Sour, foi muito bom pra gente, porque simplificou o jeito de explicar a cerveja. A gente falava, olha, o que é a Catarina Sour? Já chamava atenção pelo nome, Catarina no nome, né? E daí a gente falava, Sour são cervejas mais ácidas. Nesse caso, é uma cerveja ácida que leva adição de fruta. Que é uma provinha, né? Daí a gente pegava e dava uma provinha e a pessoa já absorvia o que é. Porque estilo é isso, é ajudar você a entender o que você vai consumir, basicamente, né? Então, nesse caso também foi ótimo, cara. É claro que isso depois gerou uma outra coisa, que todo mundo acha que sour tem que ter fruta. Essa galera que começou a aprender sour com adição de fruta. Eu lancei uma colaborativa com a cervejaria Fermi, a Laika Journey, que é uma American Sour. E ela não tem fruta, mas a gente trabalhou Nelson Salvan. Então, inclusive, a gente ganhou medalha de prata no Festival Brasileiro de Cerveja. E aí, cara, quando eu comecei a falar da cerveja, a galera falava, tá, mas qual que é a fruta que tem nela? Eu falei, não tem fruta. Eu falei, mas não é sour? Eu falei, não, então, aí você tem que, de novo, fazer um trabalho. Mas, cara, é um movimento que aqui já tá, assim, todo mundo já sabe o que é Catarina Sour. E, como aqui a base ácida, como eu estava dizendo, é um pouco mais leve, as pessoas que estão, mesmo entrando no mundo da cerveja, conseguiam consumir tranquilamente, assim. Isso é muito bom. A galera acabou cansando do excesso repetitivo das IPAs, né? A ideia é essa. Então, evidentemente, quem gosta, gosta, e eu também gosto, não é isso. Mas, por mais diferente que seja uma IPA, ela é meio limitante. Você acaba não tendo universo de variações, mesmo tendo 21 subestilos. E esse é um dos próximos temas, vocês ficam de olho desse universo das IPAs, mesmo falando de harmonização, está bem na lista da gente voltar a falar sobre isso. Então, hoje nós temos 21 subestilos de IPA, e aí, a partir disso, você consegue, evidentemente, ter muita variação, mas o destaque é sempre amargor, né? Exceto essa esculhambação chamada milkshake IPA, para mim é esculhambação, mas quem gosta, gosta, né? Então, tirando isso, o resto é tudo muito, muito próximo. E a Sour, ela veio naquela ideia de, cara, é muito comum, você trabalha com o público também, você vai entender o que eu tô te falando, a galera entrar nesse universo, virar e falar assim, cara, eu não gosto de amargor, como se tipo, só tivesse essa opção no mundo. Porra, não, a gente tem um universo gigantesco, as pessoas só se dão conta que elas podem pegar, por exemplo, uma Porter, ou uma Bock, ou uma cerveja de trigo, e não tem amargor como característica do estilo, né? E nessa proposta, a Sour, ela veio para trazer uma enxurrada de novas possibilidades, porque é um estilo extremamente gastronômico,
É um estilo muito fácil de usar na gastronomia e é um estilo que ele atrai alguém que está iniciando por uma questão muito simples, pela identificação. Você já reparou isso? O sujeito que começa a tomar vinho e o cara vai pegar e falar assim, tem notas de blueberries colhidas na manhã de outono, virada para oeste. Mano, puta bosta, você nem sabe o que é porra de blueberry. Aí você pega a cerveja aqui e você vai falar assim, tem cheiro de maracujá. Pô, o cara, isso eu conheço, e fica bom. Então, a identificação abre muita porta. Então, o sujeito gosta. Então, muitos dos lúpulos americanos têm essa relevância no sentido da cerveja, por isso. Porque o lúpulo americano, o cara, você fala, mano, sente aí o maracujá. Sente manga, melão, frutas tropicais, enfim, o cara acha, o cara consegue chegar nesse ponto. O caramelo é caramelo, o café é café, a gente consegue achar essas notas que o vinho tem dificuldade. Então, para poder envolver as pessoas, toda a linha de sour, de uma forma geral, com adição de fruta, favoreceu muito, e aí foi um puta ganho, e eu falo isso no sentido de estar aqui, de estar no dia a dia oferecendo cerveja, vendendo cerveja, para o cara falar assim, cara, eu gosto, mas minha mulher ou meu marido, quem quer que seja, não gosta de cerveja. Então, muito bem, o que ele gosta? Agora vem aqui, campeão, vamos mostrar um negócio aqui, tenta provar com isso aqui, e a gente tem muita chance de acerto, né, quando eu baseia nesse tipo de coisa. Isso é legal, isso é realmente sempre muito legal. E, cara, puxando um gancho pro lance da Catarina Sour no sentido de viagem que a gente tá falando, o legal é que já tem gente que já foi quando eu trabalhava no bar lá, gente de fora e falava, pô, eu vim aqui, eu queria tomar uma Catarina Sour, porque eu tô em Santa Catarina. Não que seja por isso, mas, cara, além de tudo, gera um turismo também. É igual o cara que vai para Düsseldorf para tomar Alt Beer. Eu fui para Bamberg para tomar Rauschbier, tá ligado? Exatamente isso. Te perguntar se você acha que teve algum impacto positivo no consumo fora do habitual, nesse sentido a gente poder falar, teve? Cara, teve. Eu trabalhando ali atrás do balcão, servindo cerveja, a gente via isso, de gente que ia. Cara, caiu tudo, não chegou nada do que você falou. Você falou Floripa, a turística, caiu tudo e eu tava aqui falando alguma coisa, cumprimentando a galera. Fala aí. O seu ficou rodando e eu fiquei falando, e agora? Eu não sei se é o meu que tá travado ou lá. Tá, o pessoal vem pra Floripa e eu trabalhando atrás, vendendo cerveja, atrás do balcão, né? Vendendo cerveja. Sempre via muito disso, das pessoas que vinham pra cá e falavam, cara, quero provar uma cerveja da Catarina Sour feita aqui. Porque, já tomei Catarina Sour, como você falou, em São Paulo, eu quero ver agora como que é feita aqui. E isso é muito legal, cara, é muito legal mesmo, assim. E é o que acontece fora. O que eu gostaria que acontecesse, por exemplo, eu quero chegar um dia e ir para Belém, falei, cara, eu quero tomar a cerveja feita aqui com a fruta que só tem aqui, sabe? Essa coisa de você ir atrás daquele tipo de cerveja que só é feito lá. Então, fez diferença, cara, fez diferença. E eu acho que esse é o legal de viajar. Tipo, hoje, todo lugar que eu vou, seja por cerveja ou não, eu procuro saber se tem uma cervejaria local, saca? Sim. E, pô, isso eu acho muito legal, muito legal. Eu faço também. Antes de sair, já fazia antes, eu fazia isso com coisa para comer, já fazia uma pesquisa prévia sobre o que tem de mais curioso localmente. E agora tem o primeiro item da lista, cervejaria local. E agora tem um monte. Hoje está muito mais fácil de achar, de fato, do que tinha um tempo atrás. E vale muito. Só falar oi pro seu Heraldo, e turismo cervejeiro é sempre muito sensacional. Veja bem, vou falar uma coisa aqui que eu percebo que aqui a gente tem, é exatamente isso que eu ia falar, sobre regionalidade. E vale uma dica para vocês, tá certo? Então não é porque o cara faz localmente com uma fruta que só tem no rolê que a cerveja dele vai ser perfeita por ser local. Não é. Então a galera às vezes acaba usando isso como um critério de um bônus e não necessariamente reflete algo de fato positivo. Mas normalmente né? Normalmente você tem o mesmo princípio de ter tudo próximo. Então a proximidade de estar com o centro de consumo em relação ao centro de produção, favorece pra caramba, até porque você tem um histórico de consumo, tá certo? Então, o sujeito que, vamos falar assim, vamos usar uma referência sua de um camembert comido lá, né? Aquela coisa
qualquer camembert vai ser bom, não vai dar nada. Gosta de falar de pizza em São Paulo, gosta de falar de churrasco por aí, então é fácil de você agradar porque a recorrência disso é muito grande. Você já provou várias vezes, conseguiu testar, conseguiu fazer. Então, a gente tem um problema no Brasil sobre qualidade, e aí tem essa relação direta com os produtos. Tem muita coisa que é feita uma vez só. Tem muita coisa que o sujeito faz uma vez como um lote único para lançar no verão, e ok, faz parte da brincadeira, coloca no verão, lança, acabou, dali para frente não consegue mais vender, nunca mais vende um negócio desse, né? Então vai fazer de novo depois de um ano, o nego nem lembra mais como foi, então a gente acaba pecando um pouco nesse sentido, mas há espaço para todo mundo fazer dessa forma também. Não, com certeza. Mas eu queria puxar, então, que eu fui no começo desse ano para um lugar que eu sempre queria ir e não tinha ido ainda, que foi na cervejaria Zalaz. Tive a oportunidade de ir, fui inclusive com o Charlão, seu melhor da pressão, com a Marinha Turismo, que inclusive eu acho que ela está participando aqui. E aí a gente foi lá na Zalaz e na Três Orelhas, que eu já tinha ido, o Bruno lá, mas nunca tinha ido na Zalaz. E, cara, esse lance da cervejaria rural também é sensacional. Aí, por isso, eu fiquei muito afim de visitar a Zapata, que é aqui no Rio Grande do Sul, que eu também nunca fui. Sim. Não sei se você conhece lá, mas, cara, é uma cervejaria que eu tenho vontade de conhecer. Aqui, em Rancho Queimado, que é uma cidade até conhecida aqui na região, porque eles são na Serra aqui catarinense, tem a cervejaria única, que a cervejaria é linda, cara, mas eles ainda não abrem muito para público, mas estão com projeto, mas eu tive já a oportunidade de ir para lá. Então eu acho que essas cervejarias que você afasta um pouco, que pode de repente dormir no lugar lá e vivenciar toda essa experiência de estar numa cervejaria rural, eu acho isso sensacional, cara, e acho que pode ser uma tendência aí. Eu lembro de uma das primeiras conversas com o pessoal das Alas. Lembra que eu falei pro Fabrício, falei, mano, esquece negócio de Pilsner, Porter, sai dessa. Né? Você tá num rolê totalmente diferente. E aí você chega lá ainda, a mãe dele vem com pururuca. Mano, tem um vídeo cortado que eu tenho, a gente foi numa visita uma vez, eu na caçamba do trator passeando ali. Imagina eu com esse tamanho meu aqui, andando de trator pela parte de trás, da carga mesmo, assim, da propriedade. Pô, realmente sensacional. Pô, um passeio que vale muito, vale conhecer quem não conhece. E tá pertinho de São Paulo, né, cara? É logo mais. Tem uma das casas que eu. A última casa que eu inaugurei, de fato, vai ser. Inclusive, eu vou fazer uma live com eles no domingo. Já ficou o convite, pessoal do Bravo Empório, ali de Pouso Alegre. A gente vai falar sobre etapas do churrasco, enfim, falar de harmonização, evidentemente. E aí lá Pouso Alegre, depois você continua, você chega lá no rolê, de fato, é muito bacana. Então tem essa proximidade. Uma vez em Buenos Aires, eu acho que foi a Barbarroja, se eu não me engano, a cerveja não era exatamente das mais legais, mas eles tinham uma área de containers a partir do que seria um centro deles, uma bar da fábrica, algo assim, para a galera que quando sai borracha poder dormir. Então eles faziam exatamente isso pro pessoal. Originalmente não era isso, originalmente era voltado para poder fazer eventos como casamento, lugar lindo, de fato. Né? Mas eles começaram a fazer para a galera borracha poder ficar na brincadeira ali do passeio. Cara, seu Thiago Murta, o melhor de estar com você aqui, o seu Thiago Murta, é que o senhor está vestido. Então não preciso ver você sem roupa, quebrando garrafa toda vez, seu filho da puta. E mas ó, você me lembrou agora com essa história uma cervejaria que eu tenho muita vontade, que eu sou fã, mas nunca fui e tenho vontade de ir aí em São Paulo, é a Voz, e queria ficar no quarto lá que eles fizeram, tá ligado? Eu falei, cara, eu como viajante, eu tenho que o Júnior criou lá. Sim. Mas nunca fui. É um negócio super legal, que é uma experiência, e, cara, você sempre vai se lembrar da marca por conta disso. Imagina você dormir lá, isso fica pra tua história, né? Então, eu acho que... E você vê, é uma cervejaria relativamente pequena que consegue criar uma experiência, pô, incrível, assim, sabe? Então, você conhece o Júnior, evidentemente. Conhece o Júnior? Oi? Conhece o Júnior?
O Júnior, ele é um desses caras diferentes, né? Um dos caras que vale trocar uma ideia, vale conversar, porque o Júnior, de fato, é diferente. Para quem não conhece o projeto, a voz, como o próprio nome já diz, então eles fizeram toda uma pegada de coisas mais antigas, de decoração e tal, realmente tudo muito bonito. E aí a parte de cima do imóvel, ele colocou no Airbnb, com a proposta de dentro do armário ter uma torneira, né, para você poder escolher o chopp que mais te agrada. E é isso que o Edson está falando a respeito de experiência. Imagina, você tá ali, eu vou tomar umazinha antes de dormir, ou antes de qualquer outra coisa, ou durante qualquer coisa. Porra, pensou, você tá no quarto, tem uma torneira de cerveja no seu quarto, cerveja boa ainda, porra, aí fica muito fácil, né? Fica realmente muito tranquilo para isso tudo. Eu não sei se você teve a oportunidade. Vamos falar só rapidinho, falar de festival, que tem tudo a ver com essa questão de turismo. Pirenópolis, você falou que não foi ainda, mas vá de novo. O Slow, que a gente está aí. Ô, meu amigo, tudo bom com o senhor? Uma das coisas que a gente está tentando agora é o Slow, não sei como, tomara que dê certo, que continue, que é o Slow ali em Fortaleza, né? Por, enfim, todo mundo sabe, foi tudo cancelado. Eu abro minha agenda no começo do ano, eu falo de Abracerva, eu falo de Slow, eu falo de Piribir, o resto é um marco, né? Enfim, esses são marcos da minha agenda que eu acabo indo de qualquer forma todos os anos. E o ano passado, em Fortaleza, teve o Noneco, né? E foi sensacional e tal. Então, esse ano, com a proposta de... A galera faz cerveja há bastante tempo, tem muita gente muito legal trabalhando lá, e aí, pô, ia ser sensacional de novo poder ter essa história toda depois, né? Então, aí, voltado para cervejarias profissionais. O Noneco é a galera fazendo um outro, sempre que estava lá o Rodrigo Gold e tal, é um outro que está no rolê, mas a grande maioria é caseira. João Pequeno, falando de Nacional de Acerva, esse tipo de coisa. Cara, durante a viagem... Peraí, só corrigindo. Lucas, esse ano o Noneco é em Goiânia, o ano passado foi em Fortaleza, e esse ano, sei lá quando vai ser o Slow Brew ali em Fortaleza. Essa é a relação toda. Se ficou confuso, agora está esclarecido. Fala, mano, desculpa. Cara, eu fui em alguns pequenos de acerva durante a viagem, que deu certo de eu pegar, assim, mas mais de acervas mesmo dos estados. Inclusive, quando eu passei em Natal, o pessoal me levou lá onde foi a festa do Noneco, porque eles já tinham na agenda que ia rolar o Noneco, sei lá quando. Bem antes, sim, vários anos antes. E daí, cara, eles foram me levar no hotel lá, o lugar onde fizeram a festa, e eu falei, cara, eu vou vir com certeza, e não consegui ir. Mas o lugar era sensacional, pelo menos, era muito legal. Às vezes, infelizmente, falha. Lucas, pode acreditar que eu jamais perderia. Aí, o Lázaro, sou Lázaro, nosso amigo ali. Aí, Lázaro, jamais perderia estar em Goiânia, jamais. A galera, a Lorena passou aqui agora há pouco, falou que eu sou quase cidadão goiano, então eu jamais perderia estar em Goiânia. Imagina, né, já aquela coisa assim, já marca, depois pergunta se quer, porque não vai ter jeito. Não perco isso de fato por nada. Cara, assim, só para, já que o Lázaro ali, o legal da viagem também era isso, né, cara? As pessoas que a gente ia conhecer. O Lázaro eu conheci lá em Goiânia, a gente deu muita volta lá de carro, me lembro até hoje. Ele passando e falando, olha, contando as histórias da cidade, dando volta. Fomos até lá num condomínio fechado que mora um cantor sertanejo, nem lembro qual. E era muito legal esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu sempre digo que, cara, viajar pra mim, além de conhecer lugares novos, eu gosto muito de conhecer as pessoas, sabe? Cara, a minha viagem foi feita por pessoas, né? Então, isso é muito enriquecedor, assim, eu gosto demais. Mas, voltando... O primeiro concurso da Acerva Goiânia, eu fui lá julgar, né? E tinha ido, acho que a Goiânia primeiro, depois a Candanga, enfim, uma coisa pela outra. E aí, dessas histórias curiosas, a galera leva a gente passear, né? Então, você faz o rolê. Você vai parando, toma um golinho em cada lugar e vai seguindo o dia. Então, acaba fazendo, sei lá, 6, 7 paradas às vezes. E numa delas era o Lázaro. Eu não sabia. Nunca tinha me dado conta das duas coisas. Então, assim, cara, anos depois, ele vem falar assim, não, porque você foi visitar uma casa minha, assim, não, mano, como chamava, Lázaro? Como chamava o espaço seu? Era lá? Do posto? O do posto? Então ele falou assim, não, porque, porra, não era, mano, o que era, você era. Então ele foi lá, depois
cara, por foto de Instagram, o negócio todo, a gente conseguiu realmente lembrar que era Cara, brincadeira. eu tenho. Ele tirou uma foto minha na época, quando eu passei lá, ele estava montando essa estrutura. Eu tenho uma foto minha lá dentro, assim, o bar nem funcionava ainda, eu acho. Mas depois quando você for de novo, pede, não deixa dele não te levar para comer cupim. Cupim do jeito que eles fazem lá, puta que pariu, o bife de cupim é sensacional. E de fato aí tem tudo a ver de fato com essa coisa regional, cultural. Tem cerveja muito boa por lá, os festivais são muito legais, a galera é realmente muito legal. Mas, olha lá, craft beer, muito bem. O senhor tem saudade? Ideia do que tá difícil esse rolê aqui. O senhor não faz ideia de coisa que está feio. Não vou falar sobre isso, senão a gente começa a chorar junto aqui, não é a intenção. Mas eu tive a oportunidade de vá comer o cupim ali que é realmente sensacional. Tipo, pô, a comida de Goiânia é realmente, pô, fora. Não entendi, desculpa. Travou aqui, cara. Pra mim você travou. Você falou a comida de Goiânia, realmente, aí parou tudo. Sensacional. Então eu vou até soletrar, né, falar sílaba por sílaba, que de fato é. Deixa eu dar 2 recados antes de começar a encerrar, 3, enfim. A ideia da live é muito bacana e a gente tem essa chance de poder conversar com uma galera que a gente até fala no dia a dia, mas fala oi, tchau. Acaba não tendo tempo para poder falar, mas ainda quanto tempo a gente não fala 1 hora inteira, nós dois, mas puta tempo. Então tem sido legal para isso, para poder encontrar a galera e falar de coisa boa. Então amanhã, depois de muito pedido, de muita pô, né, a galera me falando para falar, eu vou falar de hambúrguer, então finalmente vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre hambúrguer depois das hamburgadas. Então se você ainda não conheceu a história nesse ponto, eu fui o idiota que inventou a hamburgada, né? Eu fui o cara que fez esse negócio pela primeira vez aí, pô, 2011, imagina. Então amanhã nós vamos falar sobre um pouco hambúrguer, sobre a harmonização com hambúrguer e sobre a hamburgada, contar um pouco dessa história. No sábado. Domingo eu vou falar sobre churrasco de novo. Terça-feira, semana passada, que eu comecei agora né, fazer essa proposta aqui de tudo isso em live, sim. Eu comecei a fazer agora na terça-feira, mesmo eu marcando, e eu vi o convite para falar com você. Você foi o primeiro convidado nessa brincadeira. E aí eu tô subindo esses vídeos todos. Foi. Eu tinha sido convidado para fazer, fiz uma sozinha, exatamente essa que eu vou contar agora. Eu fiz uma votação falando para a galera escolher entre churrasco e comida italiana. E curiosamente o churrasco ganhou. A margem foi maior, o volume total de votos foi maior no Instagram. Então eu fiz essa terça-feira falando de churrasco. O conceito da história do domingo agora é diferente, falando de churrasco também. Nós vamos falar e depois na terça-feira, sempre nesse horário das 17 horas, domingo é cedo, domingo é 11 da manhã, nós vamos falar a respeito de cozinha italiana. Então você que quer falar de urbanização, que curte a urbanização, que quer ouvir falar de história, já começa a preparar as suas perguntas. Só não adianta perguntar a respeito do molho da nona, não dá, né? Isso é imbatível. A gente não consegue nunca competir, jamais. Eu também não vou saber o que vai no molho da tia. Então também não adianta entrar em tantos detalhes, mas de uma forma geral e genérica, vai ser realmente muito, muito bacana. Meu chapa, para achar você aqui, além do Viajante Cervejeiro, o que mais como a galera te acha? Vamos ver esse negócio do e-book seu. Olha a Tati que veio. A Tati, eu tô brigando com a Tati desde terça-feira, porque a Tati não gosta de live. Eu também não gostava. Foi, Tati, vamos lá dar risada, é assunto leve, falar de turismo, falar de cerveja. É bem mais fácil do que ficar vendo a galera chorando no Facebook. Não, batendo boca por político. Vamos aqui dar risada, que é muito mais legal. Fala aí, mano, para achar você, falar a história do livro. Para me achar, Instagram, Viajante Cervejeiro, Facebook. Eu confesso que eu quase não uso Facebook, mas coloco as coisas por lá. E é isso, velho. Meu blog ali, viajantecervejeiro.com.br. Eu sou blogueiro que realmente tem blog, né? Porque tem um monte de blogueiro que não tem blog. Blogueirinho é foda, né? E, cara, o meu livro, quando eu consegui finalizar ele, assim, para imprimir ou colocar na Amazon, no meu Instagram ali que eu vou divulgar. E agora eu tô voltando com o meu canal no YouTube, né, velho? Então YouTube lá, procura Viajante Cervejeiro ou Viajante Cervejeiro BR, é o meu canal. Então, são esses lugares aí.
Ele vai estar com o link, esse vídeo vai estar com o link. A ideia está sendo gravado, espero que não tenha dado errado, para poder exatamente ir para o canal do YouTube nosso lá, o Confraria do. Cara, agradecer aí o convite, sempre bom te reencontrar, mesmo que agora virtualmente. E quando tudo voltar ao normal, a gente brinda presencialmente. Fácil, fácil. Ficamos devendo esse brinde. E ó, outra última dica para vocês. Ó, isso é só para galera que viu o vídeo até o final ou vai ver no YouTube até o final. A gente está falando a respeito de um grupo de estudos, a Recastilho, que eu falei com ela esses dias. Tudo bem? Colômbia. A gente falou a respeito de grupo de estudos baseado nisso aqui. Então, isso aqui de novo, dá para ver bonitinho. Olha como eu fiquei bonito nesse negócio. Não, que negócio legal. Aí eu falei para ela assim, ela falou que ia tentar fazer uma coisa de outra. Então, eu vou montar esse grupo de estudo. A gente vai aproveitar esse momento. Então, você que já tem o livro, fala comigo. Você que ainda não tem o livro, mas quer ter o livro, fala comigo. A gente vai começar a organizar esse tema para poder falar de harmonizações em breve. E aí, a galera, o vínculo vai ser o livro. Não adianta falar de qualquer outra coisa que eu falo em aula. Mas você que já tem, fica de olho, que logo mais a gente está falando sobre isso. Tá certo? Meu amigo, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo bom papo. Galera, todos vocês, muito obrigado. Foram sensacionais. Aí eu espero